Fala minha rapaziada, mais um videozinho começando aqui no canal nessa quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025. Começamos bem a semana, tanto lá nos grupos, no grupo Free, no grupo VIP. Inclusive vou deixar o link para vocês aí na descrição desse vídeo. No final do vídeo vocês cliquem lá, que é 100% gratuito, não precisa pagar absolutamente nada. Fomos bem aqui no canal, nossa odd 2 também, que eu deixo sempre aqui. Todo final do vídeo eu deixo uma odd 2 aqui para vocês. E a gente tem conseguido aí um certo sucesso, estamos acertando muito mais do que errando, então hoje a gente vai mandar mais uma. E hoje é mais um dia de Champions League também, temos dois clássicos aqui no Brasil, de tirar o fôlego que a gente também vai falar. Mas vamos começar com Champions League, porque ontem foi só jogão e a nossa expectativa é que hoje também seja de jogos bons e de bons resultados pra gente também, valeu? Então, sem mais delongas, bora para mais um vídeo aqui no canal. Então é o seguinte, a gente tem 4 jogos aí de Champions League muito interessantes, a gente vai falar sobre eles. Na verdade não tem nem como não ser jogo interessante no mata-mata de Champions League, né? Mas a gente tem 4 jogos aí nessa quarta-feira. Em 3 desses jogos eu já separei uma tipzinha pronta, já deixei pronta para vocês copiarem e colarem. Em um a gente vai fazer uma análise melhor para acompanhar o jogo ao vivo. E nós vamos começar aqui pelo jogo entre Bruges e Atalanta. O que eu espero para esse jogo? Vou já adiantar aqui para vocês que eu espero gols para esse jogo, porque é um confronto que a gente não tem aquele mandante que é bem superior. Acredito que o Atalanta é até superior ao Bruges, mas o Bruges não é um time que vai se acovardar. Com certeza o Bruges vai para cima da Atalanta e vai buscar sair com uma vantagem nesse primeiro jogo. Já pelo lado da Atalanta, a Atalanta não tem por que ficar só se defendendo do Bruges. Eu até acredito que a Atalanta, em vários momentos do jogo, vai dar a bola para o Bruges. Mas a Atalanta também é mortal, tem muita qualidade para fazer gol. Então já adianto para vocês que um mercado que eu quero trabalhar nesse jogo é o mercado de gols. E aí eu venho mostrar para vocês aqui, ó. Primeiro, a gente não tem confronto direto entre esses dois times. Mas o que eu falei sobre o Bruges não caiu de paraquedas nessa classificação e não conseguiu essa classificação de paraquedas na Champions League. Tem um bom time. E aqui, ó, ele fez 4 jogos dentro de casa. Eu gosto muito de analisar a Bruges em casa e a Atalanta fora, no mesmo cenário que vai ser esse primeiro jogo aí. Outra coisa que eu vou falar para vocês também, antes de começar essa análise aqui, porque vai servir para todas as outras. Tenho gostado muito dos jogos de ida da Champions League. Aqui no Brasil a gente está acostumado com um jogo mais amarrado, sempre jogo de ida, estudado. Os dois times ali ficam com mais medo de levar gol do que sair na frente. E lá não, lá na Europa eu tenho visto muitos jogos agitados nesses jogos de ida. Então isso serve para todos os jogos, inclusive esse. Outra coisa que é muito importante também para falar é que eu sempre faço as análises aqui. Cada time jogou 4 vezes fora de casa e dentro de casa. Sendo que a última vez é um exemplo do Bruges. O Bruges pegou a Juventus. Foi 0-0 o jogo. A gente não pode falar que o Bruges traz esse jogo para under e nem a Juventus. A Juventus a gente até falou aqui, é natural. Mas esse 0-0 nesse caso aqui, na última rodada, foi meio que um jogo de compadre. Então eu sempre vou analisar esses últimos confrontos com vocês falando nisso. Teve jogo de compadre, teve time poupando os titulares. Então não é muito parâmetro pra gente analisar. A gente tem que analisar mais os 3 jogos, a não ser que o último jogo tenha valido alguma coisa. No caso do Bruges, foi um empate meio de jogo de compadre contra a Juventus. E no outro jogo em casa, é o seguinte, ele ganhou de 2-1 do bom time do Sporting. No outro, ele ganhou também aqui do Aston Villa, que é outro bom time da Inglaterra. E na primeira rodada, ele foi atropelado pelo Dortmund, que também é um bom time, e é disso que a gente vai falar. Essa rodada aqui contra o Dortmund, para mim foi um caso à parte. Por quê? Ele sofreu 18 finalizações, eu já adianto que é esse mercado que a gente vai trabalhar também de finalizações. Under finalizações da Atalanta. Só nesse jogo contra o Dortmund, que o Bruges estava irreconhecível, foi atropelado pelo Dortmund, eles conseguiram 18 finalizações. Contra a Juventus finalizou apenas 15, mas tudo bem, foi aquele jogo de compadre que eu falei para vocês. Contra o Sporting finalizou 8 vezes apenas, o bom time do Sporting. E o Aston Villa também, que faz uma boa campanha, uma boa temporada, finalizou apenas 8 vezes. Eu vejo um cenário muito parecido para esse jogo. Eu vejo até oportunidade de gols e potencial de gols por parte da Atalanta, que é um time mortal. Mas eu vejo a Atalanta jogando boa parte do jogo nos contra-ataques. Então, vejo potencial de gols para os dois lados. Não me inclino para nenhum dos dois lados em relação ao resultado. Eu acho um jogo bem equilibrado, um pouquinho a mais para o lado da Atalanta. Então, o que a gente pode trabalhar aqui nesse jogo, que eu já deixei pronto para gente?
over 1,5 gols e menos de 18 finalizações da Atalanta. Para ser um jogo de ida de Champions League, acho muito alto essa linha de finalizações da Atalanta e nos dá uma odd de 1,61, mais de um gol no jogo e menos de 18 finalizações da Atalanta, como vocês podem ver aí na tela. Então eu vejo muito valor nessa entrada e essa vai ser a nossa tip para o primeiro jogo da Champions League aqui do vídeo. O outro jogo da Champions que eu consegui separar uma tip aqui pra gente é Mônaco e Benfica. É um jogo que tem potencial para gol sim, mas por parte do Benfica, eu não vejo o Mônaco, que é muito forte, por exemplo, jogando em casa, goleando o Benfica. Quando o Benfica quer amarrar o jogo, o Benfica consegue. E nesse primeiro jogo, eu vejo o Benfica muito mais cauteloso do que foi no confronto direto entre eles. Eles jogaram um contra o outro nessa Champions League e o jogo acabou ficando 3-2 para o Benfica. Só que eu gosto muito de ver cenário. Eu não vejo esse mesmo cenário, o Benfica indo para cima fora de casa contra o Mônaco, contra o bom time do Mônaco, que vem fazendo uma boa campanha no campeonato francês. Tudo bem que o nível de confronto não é o mesmo, mas vem fazendo uma boa campanha e é um time certinho. Então eu vejo um jogo um pouco mais amarrado e com potencial de gols. Vou falar aqui nos jogos do Benfica fora de casa. Ele ganhou da Juventus de 2-0. Aí ele ganhou de 3-2 no jogo que eu comentei com vocês aqui contra o Mônaco. Aí, por exemplo, ele foi lá na Alemanha contra o poderoso Bayern, que sempre tá aí, vira e mexe, tá goleando os times, e perdeu de apenas 1-0. Foi o que eu falei antes. Quando o Benfica quer amarrar o jogo, ele consegue. Ele puxa um pouco esse jogo para under. No outro jogo também, ele foi contra o Estrela Vermelha fora de casa e ganhou. Ou seja, o Benfica ganhou 3 jogos fora de casa e perdeu apenas um para o Bayern de 1-0. Outra coisa que eu posso falar também com a autoridade do Benfica é porque o técnico é o Bruno Lage. Vocês sabem que eu conheço muito bem o Bruno Lage, que não teve uma boa passagem aqui pelo Botafogo. Não gostava do trabalho do Bruno Lage. O Mônaco é o seguinte: ganhou o último jogo contra o Aston Villa, aí teve o confronto direto que a gente já falou contra o Benfica, meteu 5 no Estrela Vermelha e ganhou de 2-1. Eu falei que o Mônaco tem time bom, ganhou de 2-1 do Barcelona, ou seja, o Mônaco está sempre brocando seu golzinho. E por outro lado, o Benfica sabe se defender. Não pelo Bruno Lage, mas é um time que tradicionalmente sabe se defender. Então, como eu vejo potencial de gols nesse jogo, mas também não vejo placar elástico para nenhum dos dois lados, eu gosto desse intervalo de 1-4 gols. Menos de 17 finalizações do Benfica. Aí vocês vão achar que eu posso me contradizer, mas é o seguinte: nesse jogo que teve 3-2 pro Benfica, o Benfica finalizou 18 vezes. Mas eu vou repetir aqui para vocês, eu vou insistir. Eu vejo um cenário de mata-mata, primeiro jogo fora de casa pro Benfica, diferente. Não vejo o Benfica finalizando 18 vezes. Então nós vamos de intervalo de 1-4 gols, menos de 17 finalizações do Benfica e mais de 2,5 chutes a gol do Mônaco, que em todos os jogos da Champions League jogando em casa, ele deu muito mais de 2 chutes no gol. Então, isso dá uma odd de 1,66, como vocês podem ver aí, e para mim tem muito valor. Então, nesse segundo jogo que eu estou falando aqui da Champions League, a gente já tem 2 tips no vídeo e bora partir para o nosso terceiro jogo. Antes da gente falar do nosso terceiro jogo, quero fazer um comentário com vocês aqui, porque vocês estão acostumados a me ver muito falar do mercado de cartões, que é um dos mercados que eu sou especialista. Só que na Champions League eu não trabalho muito nesse mercado. Por quê? Porque, por exemplo, nesse jogo primeiro que a gente falou aí, Bruges e Atalanta, não teve nenhum confronto direto entre eles. Nas ligas, nas principais ligas, tem muito mais regularidade nas estatísticas de cartão, tanto por parte do árbitro e dos times também, jogando dentro, fora de casa, eu consigo fazer uma análise bem melhor. Como na Champions League a gente não consegue fazer essa análise, eu prefiro não ficar fazendo investimento nesse mercado de cartões. Outra coisa, se inscreve aí no canal, você que chegou até aqui, você que tem curtido, vocês que têm lucrado aí com nossos palpites e com nossas tips, se inscreve aí no canal, deixe seu like nesse vídeo, compartilha com os amigos de vocês, que é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui. E também ativem o sininho, porque muita gente manda mensagem falando assim: porra, eu vi o vídeo lá, mas no momento que eu fui fazer a odd já tinha derretido. Então ative o sininho para você pegar a odd assim que eu soltar o vídeo aqui no canal para vocês, valeu? No nosso terceiro jogo, a gente tem aqui Feyenoord e Milan, ou Feyenoord, não sei como vocês preferem falar aí. Eu falo Feyenoord desde criança, então vou continuar falando
Feyenoord versus Milan, que vocês sabem que eu sempre gosto da escola italiana, é a especialidade da casa. Talvez seja o jogo que eu assista aí nessa quarta-feira. Fico dando sempre uma olhada nos outros, mas o jogo que eu vou prestar mais atenção é esse. Por quê? Já vou falar logo para vocês, ser direto com vocês, que eu espero gols para esse jogo. A escola holandesa vocês já conhecem como funciona. E quem não conhece aí, quem está começando agora a fazer as análises, eu vou explicar para vocês aqui em estatísticas do Feyenoord na Champions League. O Feyenoord ganhou nada mais, nada menos que o Bayern de Munique por 3-0 jogando em casa. Esses são os jogos aqui do Feyenoord jogando em casa. Meteu 3-0 no Bayern de Munique. Aí ele meteu 4-2 no Sparta Praga, jogo de 6 gols, tomou 2 gols. Aí ele pegou o Red Bull Salzburg, perdeu de 3-1 jogando em casa também. E no primeiro jogo dele em casa, ele tomou 4 gols do Bayer Leverkusen, tomou de 4-0, ou seja, a escola holandesa é isso, para quem não conhece, é essa loucura aí, eles vão para cima mesmo, deixa espaço, é uma trocação louca, dificilmente a gente vê um jogo de poucos gols. Então eu vou falar para vocês que a nossa primeira situação aqui da nossa aposta criada é intervalo entre 2 a 5 gols. Eu só coloquei esse limite de 5 gols porque eu não vejo uma goleada grande aqui de um dos dois times nesse jogo de ida de Champions League. Vamos de intervalo de 2 a 5 gols nesse jogo. E por parte do Milan, eu também vejo gols. Para quem está acompanhando aí o canal, me acompanha lá no grupo, me acompanha no Instagram, e eu sempre falo que eu gosto muito do time do Milan a partir do momento que chegou o Sérgio Conceição para treinar. Antes eu achava o Milan um time sem alma, sem vontade, sem padrão tático, apesar de ter um bom técnico, mas quando chegou o Sérgio Conceição, o time agora está jogando muito mais, tem feito jogos melhores. Eu nem gostava de assistir jogo do Milan e agora eu estou assistindo, e vou passar aqui os números do Milan jogando fora de casa na Champions League. Ele terminou a rodada perdendo para o Dinamo Zagreb, mas já estava classificado. Os outros jogos, ele ganhou fora de casa do Slovan Bratislava. Depois, ele fez um confronto com o Real Madrid, que ele meteu 3-1 no Real Madrid, jogando no Santiago Bernabéu. Então tem que respeitar esse time do Milan. E tomou de 1-0 do Bayer Leverkusen também. O Leverkusen acabou ganhando dos 2 jogos. O Leverkusen também que está numa boa fase desde o ano passado. Então, a gente espera aqui um jogo para gols. Vejo gols por parte do Milan, vejo gol também por parte do Feyenoord. É o que ambas marcam. Para quem gosta, é muito bom ficar de olho. É que eu não costumo trabalhar nesse mercado de ambos marcam, porque eu considero que muitas vezes pode acontecer alguma situação no jogo que vai dificultar a expulsão, por exemplo. Então eu sempre vou preferir o mercado de gols para qualquer um dos lados, na verdade. Então, nossa aposta criada vai ser assim, de acordo com as estatísticas aqui do Feyenoord jogando em casa, vai ser assim: intervalo entre 2 a 5 gols, mais de 8 finalizações do Feyenoord. Aqui eu tenho uma certeza, eu não posso dar certeza absoluta que o Feyenoord vai ultrapassar essa linha aqui, mas tenho a certeza que ele vai propor o jogo, que ele vai para cima do Milan. Se ele vai finalizar, a gente não sabe, mas tem grande chance dele finalizar mais de 8 vezes e mais de 2,5 chutes ao gol no segundo tempo. Pode ser do Milan, pode ser do Feyenoord, mas isso dá uma odd de 1,61 e eu vejo muito valor nessa aposta criada nesse jogo entre Feyenoord e Milan. É um jogo que eu vejo muito equilíbrio, mas também não vejo time visitante, no caso o Milan, só se defendendo. Se tiver a oportunidade, o Milan, como eu falei que agora eu gosto dos atacantes do Milan, gosto do jeito que o Milan está jogando, tem tudo para estar brocando um golzinho lá na Holanda. Então eu vou recapitular aqui para vocês, está aí na tela também para vocês verem. Intervalo entre 2 a 5 gols no jogo, mais de 8 finalizações do Feyenoord e mais de 2 chutes a gol no segundo tempo. Odd 1,61 para mim tem muito valor e essa é a nossa terceira análise barra tip aí da Champions League. O quarto e último jogo da Champions League, eu não tenho uma tip pronta para deixar aqui para vocês, mas eu posso fazer uma breve análise aqui, porque a gente tem Celtic da Escócia contra o Bayern de Munique, ou seja, quando fala de Celtic, vocês já esperam gols, mas só que eu não gosto de fazer esse tipo de análise. Por quê? O Celtic é um time over na Escócia. Na Escócia, o Celtic e o Rangers, a parte de ser over é por parte deles. Eles vivem dando goleadas por lá, eles sobram no campeonato escocês. Então não é parâmetro, porque o nível de enfrentamento é muito mais baixo do que da Champions League. É só a gente ver aqui, ó. Os últimos 2 jogos do Celtic, por exemplo, ele meteu 5-0 no Height e 6-0
no Dundee, jogando pelo campeonato escocês. Aí ele pegou o Young Boys, que nem é isso tudo, nem é do nível do Bayern de Munique, ganhou de 1-0. Os outros jogos dele da Champions League foi 1-1 com o Clube Bruges, 3-1 no Leipzig, que aí sim foi um resultado muito bom da escola alemã, que é o Bayern, mas também é inferior ao Bayern de Munique. E também meteu 5, mas aí foi no Slovan Bratislava, é isso que eu tô falando, é o nível de enfrentamento. Já o Bayern de Munique, aí não tem essa de ser campeonato alemão só não. Na Champions League, qualquer competição que tem Bayern de Munique, a gente tem aí a expectativa de ver muitos gols. Ele tomou 3-0 no último confronto, mas já estava classificado. Nos outros jogos, ele meteu 5 no Shakhtar, simplesmente 5 fora de casa. Aí nos outros 2 jogos, ele tomou 4-1 do Barcelona e perdeu de 1-0 do Aston Villa. Ou seja, o que eu posso indicar e gosto de fazer nesse jogo aqui é o cenário de gols. Mais de 2,5 gols. Só que eu quero que vocês tomem muito cuidado, porque o Celtic jogando contra times mais fortes, ele não é um time tão over assim. Por ser o Bayern de Munique, a gente sempre espera ver muitos gols no jogo. No momento, o over 2,5 está pagando 1,40. Eu não vejo valor na gente fazer esse investimento. Então, o que eu vou deixar aqui de bilhetinho para casa para vocês aí, que forem acompanhar o jogo? Vamos ficar de olho nesse over 2,5 ao vivo, mas prestem muita atenção em como está o jogo. Se o jogo estiver amarrado e o Celtic não for para cima do Bayern de Munique, a gente tem que ligar o alerta. Se tiver um jogo de ataque contra a defesa, se o Celtic dá a bola para o Bayern de Munique e aceitar, mesmo jogando em casa, que o Bayern de Munique fique propondo o jogo inteiro e ele jogando no contra-ataque, fica muito perigoso para a gente pegar esses 2,5 gols. Se o Celtic sair para o jogo, fizer um jogo aberto contra o Bayern, aí esse 2,5 eu gosto muito de pegar. Quando der a de 1,60, 1,70 ali, para mim tem muito valor no ao vivo. Então, lição de casa, ficar de olho nesse ao vivo aí, nesse over 2,5 ao vivo, dependendo da situação do jogo. Ah, mas eu não vou conseguir acompanhar o jogo ao vivo. Link do Grupo Free tá lá na descrição, eu vou estar de olho também nesse jogo. E se bater a odd que me satisfaz, eu vou compartilhar, vou mandar o sinal lá. Então o link do Grupo Free tá aí, 100% gratuito, não precisa pagar nada. Entra lá no grupo que eu vou estar acompanhando os jogos da Champions League e qualquer oportunidade eu vou compartilhar com vocês lá. Vindo aqui pro Brasil, a gente tem 2 clássicos: Corinthians e Santos pelo Paulistão, Botafogo e Flamengo pelo Campeonato Carioca, que eu vou falar daqui a pouco. Vamos começar por esse Corinthians e Santos, porque eu achei uma tip aqui pronta pra gente. Se eu não me engano, a Betano é uma das poucas casas que abriram o mercado de cartões para esse jogo. E independente da arbitragem, eu gosto de cada um dos times tomarem mais de um cartão, porque clássico já é pegado, já tem a rivalidade entre eles. Mas o fator Neymar pesa muito. Por parte do Corinthians, eles não vão querer deixar o Neymar jogar, não vão querer dar espaço, não vão querer que o Neymar faça isso o primeiro gol na volta do futebol, justamente contra eles na Neoquímica Arena. Então eu vejo um jogo muito nervoso. O time do Santos também bate muito bem, toma muitos cartões, principalmente em clássicos. Então, eu gosto muito desse cenário aqui, de os 2 times tomarem pelo menos mais de um cartão. Isso se não tiver expulsão nesse jogo, né? Mas é mais para acompanhar ao vivo. De pré-live, eu gosto desse cenário. Não vejo nenhum dos 2 times dando goleada aqui, não vejo placar elástico. Vejo um Corinthians um pouco superior, mas com o fator Neymar, o Corinthians vai respeitar um pouco mais o Santos. Os jogadores do Santos também ficam um pouco mais motivados. Um pouco não, né? Muito mais motivados de ter o Neymar ali do lado. Então vejo o jogo muito equilibrado. Gosto desse intervalinho aí de 1 a 4 gols, porque tem a qualidade do Neymar, tem a boa fase do Santos ali na parte da frente, com Tiquinho e Guilherme também jogando bem. O Santos peca muito no seu setor defensivo. Então vejo pelo menos um golzinho nesse jogo, entre 1 a 4 gols e pelo menos mais de um cartão para cada equipe. A odd de 1,55 não é a odd que a gente está acostumado a trabalhar, mas por essas estatísticas, por esse cenário, na verdade, que eu expliquei aqui para vocês, para mim tem muito valor a gente botar uma unidadezinha aí, como vocês podem ver que está na tela aí, odd de 1,55, para os 2 times tomarem 2 ou mais cartões, intervalo entre 1 a 4 gols. Essa é a minha tip para o clássico paulista que vai acontecer lá na Neoquímica Arena
e, na minha opinião, vai pegar fogo. E chegando aqui no meu Botafogo contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca, eu vou fazer da seguinte forma hoje. Vou falar aqui o cenário do jogo para vocês. O Botafogo vem muito mal, sem técnico. Hoje quem está à frente é o Carlos Leiria. Na verdade está desde janeiro à frente do Botafogo. A torcida do Botafogo está chateada aí. Boa parte fica chateada com o John Textor por ele estar demorando tanto a arrumar um técnico. E cara, se a gente tivesse alguém mais ou menos à frente do time, eu acho que a torcida ia estar super paciente, principalmente depois da temporada passada. Mas com o Carlos Leiria, não conheço o Carlos Leiria, não tenho nada contra ele, contra a pessoa do Carlos Leiria. Mas como técnico não me mostra nada, não tem padrão nenhum no time. Tu não vê o time com uma jogada ensaiada, taticamente também tu não vê nada acontecer. Então o Botafogo eu enxergo que chega aqui com um favoritismo muito grande por parte do Flamengo nesse jogo. Não é só por jogar no Maracanã não, porque eu acho essa relação de campo equilibrada aqui no Rio de Janeiro. Exemplo foi que a gente pegou o Guinha no jogo do Mineirão com torcida só do Cruzeiro e o Atlético Mineiro acabou ganhando o jogo. Pegamos lá no Ceará também o Fortaleza, que vem numa fase melhor, o Ceará acabou ganhando o jogo também. Aqui pode acontecer também, mas eu vejo um grande favoritismo para esse jogo por parte do Flamengo, que já está com o Felipe Luiz desde o ano passado, está se entrosando a cada vez mais, tem muito mais opções aí de jogadores do que o Botafogo, que além de ter vendido alguns jogadores, perdido alguns jogadores titulares, no caso do Almada e Luiz Henrique, quem chegou, que foi o Arthur, também se machucou, não vai jogar. O nosso zagueiro pela direita, que é o Bastos, se machucou também, não vai jogar. O substituto dele, ou então futuro titular, Jair, está na seleção. A gente não tem nenhum zagueiro pela direita para jogar. Então o Botafogo vem bem baleado para esse clássico, com favoritismo para o Flamengo. Também não vou pegar nada a favor do Flamengo, já podem ficar cientes disso. Então dessa vez eu vou fazer algo inédito aqui no canal. Muitos podem não gostar, mas eu vou pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, @RamonSicarinoTips, que mais tarde aqui eu vou postar lá no Reels, em forma de Reels, essa tip para esse jogo. Eu quero chegar um pouco mais perto do jogo para saber notícias do Botafogo, notícias do Flamengo, para poder fazer. Eu não estou aqui para falar para vocês fazerem qualquer coisa, por isso eu prefiro fazer dessa forma. Não é também nenhuma estratégia minha, nada do tipo. Eu simplesmente quero um pouco mais de notícia, quero saber um pouco mais da escalação do Botafogo para poder fazer o meu investimento e compartilhar com vocês. Então, para esse clássico do Rio de Janeiro, com certeza eu vou mandar uma tip, mas acompanhe lá no @RamonSicarinoTips no Instagram, valeu? Espero que vocês tenham gostado aí das outras tips. Não esqueçam de se inscrever no canal aí e deixar o like no vídeo e compartilhar com seus amigos para eles se inscreverem no canal também, valeu? Antes de finalizar o vídeo, eu prometi e vou deixar o bilhetinho de odd 2. Na verdade, eu falo que é o bilhetinho de odd 2, mas sempre passa dessa odd aí. Então, é sempre para quem gosta de alavancar a banca. Eu não indico unidade aqui, é realmente para a galera que gosta de fazer uma alavancagem, e a gente tem acertado muito mais do que errado. Então é isso. Fiquem aí com o nosso bilhetinho. Até amanhã e boas apostas para geral.